E se você quer saber notícias do Cruzeiro, do Cabuloso, que pega o Fortaleza, o Lion, arretado, é ele que tá lá em Fortaleza, já dançou com o Homem-Aranha da Carreta Furacão, já correu na praia, que eu sei que ele correu na praia hoje. Bota a carinha dele na tela aqui. Deixa eu ver a carinha dele na tela. Cadê? Cadê ele? Vai aparecer. Cadê o Pancieri, gente? Ah lá, aqui, na praia de Meireles. Olha que visual maravilhoso. Olha que visual maravilhoso. Boa tarde, Pancieri. Tudo bem, Xará? Boa tarde, Romano. Um abraço pra você também, meu querido Emerson Romano. A Nath, que tá com a gente hoje no Bastidores. Um abraço pra quem tá ligado com as informações do Cruzeiro também. Todo mundo querendo saber desse Cruzeirão que vai a campo hoje. Esse duelo às 8h30 da noite, aqui na Arena Castelão. Ô, Romano, o Cruzeiro chegou ontem por volta de 10h50 da noite no Hotel Gran Marquise, que o time tá aqui hospedado. E para essa parte, eu vou passar a lista de relacionados, mas antes deixa eu só trazer uma questão importante. Ó, Cruzeiro, terceiro colocado, 17 pontos, 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Cruzeiro quer essa 6ª vitória no Campeonato Brasileiro. Essa é a ideia, essa é a perspectiva, esse é o objetivo que o Cruzeiro quer fazer. Além disso, buscar mais uma vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisa também pontuar e fazer vitórias, buscar vitórias como visitante na competição. Até agora ele só tem uma vitória como visitante, então tá aí uma boa oportunidade para que isso aconteça. Deixa eu trazer a lista aqui de relacionados, os jogadores que estão aqui, que vieram para cá e são as opções do técnico Leonardo Jardim. O Wallace não veio, sentiu um desconforto, não veio. Pro gol veio o Cássio, o Léo Aragão e o Otávio. Pra lateral tem o Fagner, o William, o Kaique e o Cauã Prates. Pra zaga tem o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, o Vidalba e o Gamarra. Pro meio campo tem Rodriguinho, Eduardo, Murilo Hickman, Lucas Silva, Romero e Christian. E pro ataque tem o Bolassi, o Gabigol, o Dineno, o Caio Jorge, o Kaique Kenji, o Lautaro Dias e o Marquinhos. São essas as opções, são os jogadores que vieram pra cá. O Wanderson também não veio, Romano. O Wanderson, por conta daquela pancada no joelho, essa pancada incomodando ainda o jogador, e tá fora aí da lista de relacionados, não vai jogar contra a equipe do Fortaleza. Pois é, e aí, Nath, qual o peso da ausência do Wanderson e do MP10 pro jogo desta noite lá no Castelão? São duas ausências muito importantes, cada um com a sua característica, né, Romano? O Matheus Pereira é um dos principais jogadores. Eu não vou dizer que ele tem sido o jogador mais decisivo desse momento aí do Cruzeiro com o Leonardo Jardim, porque o Caio Jorge é quem mais finaliza, é quem mais balança as redes, é quem mais tem feito os gols, mas o Matheus Pereira em campo, o Cruzeiro tem outra dinâmica, né? Impressionante como ele dá dinamismo ao time, como ele consegue encontrar boas situações para os companheiros, para chegarem, para finalizarem. Ele corre muito, é um Matheus Pereira muito mais disposto no campo, contribuindo muito mais também sem a bola. Então, o Cruzeiro perde muito sem o seu principal articulador, sem sua mente pensante dentro desse meio campo. O Wanderson já é uma outra situação, é um jogador de beirada, que tem velocidade, que é uma peça importante para fechar o time na linha de marcação, para recompor, né? A gente sabe, o Christian joga mais pela direita, tem uma característica de, às vezes, segurar um pouco mais a bola. O Wanderson tem uma característica de, às vezes, acelerar um pouco mais o jogo, e o Cruzeiro vai sentir falta disso hoje, em especial porque, dada a situação do Fortaleza, eu acredito num Fortaleza hoje tendo que se expor, né? Tá ali brigando na parte de baixo da tabela, vem de uma eliminação vexatória na Copa do Brasil, em que era o favorito contra o Retrô, tem um jogo importante no meio de semana da Libertadores, e sabe que, de alguma forma, o resultado de hoje pode acabar influenciando na confiança, na moral da equipe para essa decisão, em que o Fortaleza pode ser o primeiro colocado do grupo ou pode ser eliminado, a depender do que vai acontecer no jogo dele, no jogo do Atlético Bucaramanga, pelo seu grupo da Liberta. Então eu tô esperando um Fortaleza
Fortaleza hoje que vai acabar saindo para o jogo. E neste sentido é um Cruzeiro que poderia explorar os espaços com velocidade, num jogo mais vertical, num jogo de menos posse de bola, mas num jogo de mais agressividade. Então o Wanderson não ser essa peça ali pelo lado do campo, o Cruzeiro vai acabar sentindo. Vamos ver quem vai ser o substituto, né? Se ele coloca, por exemplo, em termos de características, seria o Marquinhos, mas o Marquinhos tem a questão contratual. Se ele opta pelo Eduardo, mais aberto, aí você perde a característica. É um jogador também que segura um pouco mais a bola, de mais criação, de mais articulação e que pressiona menos também no campo ofensivo, que é uma outra característica do Wanderson. Pois é, e aí, sem Wanderson, sem MP10, o que pode fazer o Leonardo Jardim para esta partida, Xará? Romano, eu tô apostando no Eduardo. O Eduardo para começar na vaga do Matheus Pereira. Eu acho que é uma tendência, eu acho que é uma possibilidade bem grande o Eduardo começar. O Eduardo tá com moral. Ô, Romano, 2 gols na quarta-feira. A moral, imagina a moral do Eduardo hoje, cara. Tá daquele jeito, pai. Então, eu acho que vai. O Eduardo, sim. E acho também que pela experiência do Gabigol e por tudo aquilo que ele representa, o Leonardo Jardim pode utilizar o jogador. A Nath entende muito mais de tática, você entende muito mais de tática. Aí você poderia me falar assim, mas tem o Marquinhos, né, que ele faz esse corredor, né, esse lado de campo. Mas tem essa questão desse valor, desses 3,5 milhões de euros, né, que o Cruzeiro teria que pagar. Ele pode até jogar hoje. Mas aí se ele faz, por exemplo, o jogo de domingo contra o Palmeiras, aí não tem jeito não, aí tem que pagar. Então, será que ele colocaria o Kaique Kenji, que é um jogador mais jovem? Sinceramente, por esses motivos, acho que a vaga vai ficar pro Gabigol. Acho que a tendência é pro Gabigol, Xará. Eu também acho que ele vai com o Gabigol, viu, Nath? Eu também colocaria o Gabigol em campo hoje, mas eu colocaria o Gabigol na vaga do Matheus Pereira. A exemplo do que foi o jogo contra o Vila na Copa do Brasil, a primeira partida no Mineirão, em que o Matheus Pereira foi poupado um pouquinho ali e o Gabi foi muito mais um meio armador do que um segundo atacante. E ele tem tomado gosto por essa função no Cruzeiro, até pela capacidade que ele sempre teve de se movimentar ali na entrada da área, de também servir, né, dar assistência aos companheiros, que tem se tornado uma característica forte também dele nessa passagem pelo Clube Celeste. Então eu colocaria o Gabi ali trabalhando junto com o Caio Jorge, por trás do Caio Jorge, em associação com o Caio Jorge, digamos assim, tendo o meio-campo com Lucas Romero e Lucas Silva nesse encaixe que é a base desse time, né? Um meio-campo que marca muito, que pressiona muito, mas que tem dinamismo também com a bola. E aí, pelo lado do campo, eu optaria por um jogador de mais velocidade, para explorar esse contragolpe, essa jogada mais agressiva contra um Fortaleza que vai ter que acabar saindo pro jogo, até em função desse cenário todo em que o time está bastante pressionado. Mas é também uma alternativa que ele encontra colocando o Eduardo como esse cara de mais articulação, privilegiando também esse momento em que o Eduardo vive, né? Vem de uma ótima sequência, né? Vem de boas atuações pelo Cruzeiro, em especial no meio de semana pela Copa do Brasil. Então ele pode ser esse cara a fazer essa função do Matheus Pereira, articulando mais o jogo ali por dentro, aproximando-se do Caio Jorge, e o Gabi pode jogar até um pouco mais aberto, né? Porque a gente sabe que ele já executou essa função em outros momentos lá no Flamengo. A minha preocupação é o quanto o Cruzeiro vai conseguir pressionar e sair em velocidade, tendo esses jogadores que têm menos essa característica, né? Porque o Christian tem menos essa característica, o Gabigol também, o Eduardo também. É um jogo menos acelerado, digamos assim. Eu acho que hoje pedia um Cruzeiro um pouco mais rápido. Mas, de toda forma, a intensidade que o Cruzeiro coloca em pressionar o adversário no campo ofensivo é uma característica que hoje tem que ser utilizada, e acho que com esses atletas também dá para tentar executar esse jogo, viu, Romano? É verdade, Nath. Concordo com você. Fala, Xará. E aí tem um detalhe que também é importante para não esquecer do jogo contra o Palmeiras na semana que vem, os pendurados. Eu vou passar, deixa eu só trazer o recado da Visamundo. Você quer viajar para os Estados Unidos, quer tirar seu visto? Pancieri, eu não tenho visto. Calma, você vai tirar seu visto com a Visamundo no @Visamundo no Instagram, no 33099449. Carlos Quintão tá lá ouvindo o Bastidores e a equipe dele tá pronta para te atender a partir de amanhã. Você vai viajar para os Estados Unidos, para Nova Zelândia, vai tirar seu visto para onde você precisar. Tá combinado? 33099449. Ô, Xará, olha só, Cássio
Vidalba, Christian e Caio Jorge, os pendurados na partida de hoje contra o Fortaleza. Valeu, Xará, boa sorte aí pro Cruzeirão, pra cima do Lion, você vai acompanhar tudo aqui na Itatiaia.